Hoje, em nossa aula de matemática do 7º ano, nós aprenderemos sobre moda, mediana e algumas ferramentas para a análise da informação. Essa explicação está no livro de matemática do 7º ano do Colégio Adventista, a partir da página 239. Vamos ler? Moda, mediana e ferramentas para a análise de informações. A Coordenação Nacional da AIDS realiza uma contínua pesquisa estatística a fim de acompanhar o crescimento da doença no Brasil. Segundo os dados numéricos dessa coordenação, em 1999 havia uma pessoa contaminada com o vírus da AIDS para cada 1.000 brasileiros. Você pode até imaginar que esse número é pequeno, mas observe o gráfico a seguir, que mostra a evolução da doença entre os anos de 1980 e 2000. Se vocês observarem, a barra está cada vez maior, ou seja, houve um aumento considerável em relação à quantidade de pessoas contaminadas com essa doença. Você percebeu o que aconteceu? Na década de 1980, o número de contaminados com a doença era bem menor. Porém, na década de 1990, esse número aumentou 5 vezes. Infelizmente, a AIDS ainda não tem cura. Isso, aliado ao rápido aumento do número de casos, fez com que as autoridades tomassem sérias decisões para o controle da enfermidade, como, por exemplo, investimento na prevenção por meio da informação à população. Com essa medida, o número de casos diminuiu. Veja o seguinte, de 1996 até 1999, houve uma diminuição de novos casos de contaminação com o vírus. Está aí registrado no gráfico. Esse exemplo mostra como a análise de informações numéricas é importante. A coleta de dados a respeito da AIDS, sua análise e interpretação foram fundamentais na tomada de decisões para diminuir o número de contaminados. Nas duas próximas situações, conheceremos outras maneiras utilizadas pela estatística para o estudo de informações. Situação 1. Primeiro exemplo. Em 5 jogos de basquete, Marcelo fez as seguintes quantidades de cestas registradas abaixo. Primeiro jogo, 5 cestas. Segundo jogo, 7 cestas. Terceiro jogo, 7 cestas. Quarto jogo, 3 cestas. E no quinto jogo, 8 cestas. Está aí nessa tabela azul da página 239. Organizando esses dados em ordem crescente, nós obtemos o menor número de cestas que ele fez foi 3, depois 5, 7 cestas aconteceu 2 vezes e 8 foi a quantidade de cestas maior nos jogos que ele jogou. Se você coloca essas informações, a quantidade de pontuação de cestas que ele fez nos jogos em ordem crescente, vocês podem observar que 7 é a informação que está no centro, certo? Olha, o termo central da coleção dos dados organizados é chamado de mediana. Nessa situação, a mediana do número de cestas de Marcelo nos 5 jogos é 7. Então, olha aqui, eu tenho 5 informações. 1, 2, 3, 4, 5 informações. Eu peguei a quantidade de cestas realizadas em cada jogo e coloquei essas informações em ordem crescente, do menor para o menor. A quantidade que ficou no meio foi a 7 cestas. Então, essa informação que ficou exatamente no meio das informações, nós chamamos de mediana, certo? Voltem no seu livro, no meio da segunda coluna da página 239. Caso o número de dados disponíveis seja par, a mediana é calculada pela média entre os 2 termos centrais. Veja o seguinte exemplo. Então, aqui, eu tinha 5 resultados. Coloquei em ordem crescente, o que ficou no meio foi esse. Então, esse seria a mediana. Mas e quando a quantidade de informações é par? O que eu faço? Vou explicar agora. Olha, as notas da prova de Paola. Na primeira prova, ela tirou 8. Na segunda prova, ela tirou 8,5. Na terceira prova, 9,5. E na quarta prova, 7,5. Vamos colocar em ordem crescente a nota das provas dela? A menor nota foi 7,5. Depois, a menor nota foi 8. A menor nota depois de 8 foi 8,5.
E a última nota, que foi a maior nota, é 9,5. Coloquei a nota das provas, o resultado das provas de Paola em ordem crescente. Não tem ninguém no meio, porque 4 é par, ó. O meio tá aqui vazio. Então, eu pego as duas centrais, ó. Certo? Peguei as duas centrais. Vou somá-las, 8 mais 8,5, e dividir por 2. Isso se chama média aritmética. 8 mais 8,5, 16,5. 16,5 dividido por 2, isso aqui dá 8,25. Então, 8,25 será a mediana do resultado das notas de Paola em provas, certo? Então, aqui na situação 1, eu expliquei para vocês como que nós encontramos a mediana de um dado estatístico. Coloca as informações em ordem crescente. Se é ímpar, a quantidade de informações, a que está no meio, é a mediana. Se a quantidade de informações for par, eu pego as duas centrais, somo, divido por 2 e o resultado será a mediana. Agora, nós vamos lá na página 240, observar a situação número 2. Vamos ler? Olha, na situação 2, nós lemos assim. A tabela abaixo mostra as vendas de sorvetes de uma lanchonete na última semana. O sabor mais vendido foi de chocolate, 35 sorvetes. Olha só, abacaxi vendeu 18, chocolate 35, creme foram 20, flocos 23 e morango 28. Qual que vendeu mais? Foi o sabor chocolate. A moda de uma coleção de dados é o dado que ocorre com maior frequência. Então, no caso da venda de sorvetes, qual sorvete vendeu mais? Foi o de chocolate. Então, qual é a moda nessa situação? O sorvete sabor de chocolate, porque foi o que vendeu mais. Imaginemos agora uma outra situação. Em 5 jogos, Matheus tenha feito as seguintes quantidades de cesta. Então, vou apagar aqui, tá certo? Que agora é outro exemplo. Matheus estava jogando basquete e fez cestas em 5 jogos. Olha, no primeiro jogo, Matheus fez 7 cestas. No segundo jogo, ele fez 9 cestas. No terceiro jogo, 5 cestas. No quarto jogo, 7 cestas. E no quinto jogo, 5 cestas. Tem informações que repetem? Tem, ó. O 7 aparece 2 vezes e o 5 também 2 vezes. A moda é o resultado que mais aparece, mas tanto o 7 quanto o 5 apareceram 2 vezes. Então, nesse caso, quem é a moda? A moda seria 2 informações. A moda é 5 e 7, porque as duas aparecem mais vezes e na mesma quantidade. Vamos ler essa explicação no livro? Olha só. Nesse caso, observe que 2 valores ocorreram com maior frequência. 5 e 7 cestas. Por isso, nessa situação, a moda é 5 e 7. Para encerrar, agora, olha só, temos outra situação, um outro exemplo sobre moda, tá? Aqui nós fizemos um, vamos ver outro. A moda das notas de Paola. Olha só, Paola tirou as seguintes notas, vou anotar aqui para ficar fácil para você perceber. Ela tirou 7,5, 8, 8,5 e 9,5. Tem alguma nota que repetiu? Tem nota repetida? Não. Se não tem repetição, não existe moda, porque moda em dados estatísticos é a informação que mais aparece. Ambas apareceram uma vez, ninguém repete, então não existe moda. Encerramos por aqui as explicações de hoje sobre moda e mediana.